Como os heróis da Bíblia permaneciam firme diante de Deus. Os heróis da Bíblia, eles aceitavam o Senhor Jesus como Salvador, aceitaram e foram salvos. E depois que eles eram salvos, eles iam trabalhar na obra de Deus. Eram pregadores da palavra, defensor da verdade. Eles trabalhavam pregando, né? E eles, como eles comportariam para não deixar o inimigo ou Satanás tirar a salvação deles. Uma vez que eles eram salvos pela graça de Cristo, eles permaneciam vivos por anos, décadas, até chegar o dia da morte. Então, daquele dia que o Senhor Jesus salvou eles até o dia da morte, eles tinham que permanecer firmes na fé para não cair no pecado. E para eles não cair no pecado, só tinha uma solução, só tinha um modo de viver. Viver na fidelidade, na obediência à lei de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tende resistido até o sangue. Hoje, se Deus fosse falar para nós, era o seguinte, né? Nós ainda não fomos provados até o sangue. E eles foram. Muitos deles, o apóstolo Paulo foi decapitado, Pedro foi pregado de cabeça para baixo. Lá teve Jerônimo, que foi um herói da fé, da Idade Média. Muitos foram queimados vivos, muitas mulheres foram enterradas vivas, punhas no caixão, enterrava vivas. Outros eram jogados nas feras, para as feras, leões. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam que esse povo negasse a lei de Deus para obedecer o homem do pecado. Mas eles não deixaram de ser fiel a Deus. Porque se eles fizessem, se eles desistissem, eles perderiam a salvação. Eles perderiam a salvação se fossem fiel a Deus. Hoje é a mesma coisa. Deus, o Senhor Jesus, nos salva pela graça, sem os méritos do homem, sem obediência à lei de Deus. Ele nos justifica, Ele nos perdoa e nos justifica. E aí, depois nós não podemos voltar mais ao pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Satanás tentou muitas pessoas transgredir a lei de Deus para as perder a salvação. Mas por quê? Porque Satanás sabe que se desobedecer a lei de Deus, se transgredir os mandamentos, a única saída que tem é perder a salvação. Nada justifica uma pessoa pecar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não somos tentados além das nossas forças. Por mais grave que seja a tentação, por mais terrível que seja a tentação, Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus capacita as pessoas para resistir à tentação. Quando as pessoas não resistem à tentação, é porque ela não vigiou, ela não orou, ela não buscou o Senhor de todo o coração, porque elas fraquejou, porque ela foi covarde. Então, elas perderam a salvação. Mas enquanto as pessoas estão ao lado do Senhor, pode queimar vivo. Muitas pessoas foram queimadas vivas na Idade Média, e as pessoas iam para a fogueira cantando, louvando a Deus. No meio do fogo elas cantavam até perder o fôlego. Morria queimada.
mas elas não desistiam de desobedecer à lei de Deus. Hoje já vem as pessoas dizendo aí no mundo, ninguém pode guardar a lei, é impossível guardar a lei. Mas eles falam isso mais por causa do sábado, para negar o sábado, né? Mas nós temos a convicção e a certeza de que Deus não daria uma lei impossível de ser obedecida. Deus não ia fazer isso com ninguém. Se Ele deu uma lei para os homens obedecerem, é porque o homem tem capacidade de obedecer. Tem capacidade porque Ele nos capacita para isso. Se uma pessoa aceitou o Senhor Jesus e fraquejou e voltou ao pecado, ela perde a salvação. Nós não podemos pecar, nós temos que obedecer à lei, não é para ganhar a salvação. Essa ideia aí que nós temos que obedecer à lei para ganhar a salvação, isso é uma falácia, uma mentira. Nós temos que obedecer à lei para não perder a salvação, para não voltar à estaca zero. Lá em 2 Pedro 2:22 diz assim, e com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal. Quando uma pessoa aceitou Jesus como Salvador, foi perdoado, gozou das delícias eternas, do Espírito Santo, foi usada pelo Espírito Santo. E depois elas fraquejaram e voltaram para o mundo, adulterou, furtou, levantou falso testemunho, desobedeceu o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim, adoraram a Trindade e passaram a fazer essas coisas, elas voltaram do pecado de novo, sujou tudo. Depois que a pessoa já aceitou o Senhor Jesus, foi perdoada, justificada, se a pessoa voltou a pecar voluntariamente, por amor ao pecado, essa pessoa perde a salvação e ela é tida como se nunca tivesse sido salva. Ela voltou a novamente o que era pior do que era antes. Então nós temos que tomar cuidado para não negar a lei de Deus. A lei de Deus, sem a lei de Deus, ninguém vai alcançar a salvação. Não somos salvos pela lei, mas sem a obediência à lei, ninguém será salvo.